Boa tarde. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou nesta quarta-feira requerimento para ouvir o ministro da Saúde e pedido de informações ao INSS sobre devedores da Previdência. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, será convidado a apresentar as políticas que pretende desenvolver para a área. Ele também deverá falar sobre as formas de repasse de recursos para os setores que estão sob a abrangência da pasta. Um outro assunto a ser tratado na audiência é a nota técnica divulgada pelo Ministério sobre mudanças no atendimento à saúde mental. Ele me deixou aturdido completamente na nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, sobre mudanças no atendimento à saúde mental neste país. Olhando todos os empenhos que foram feitos, senador Eduardo Gomes, o ano passado, a metade deles foram cancelados arbitrariamente, sem nenhuma satisfação, nenhuma programação, não se estabelece o que é prioridade, o que não é prioridade. A comissão também decidiu promover um debate sobre a política de saúde dos povos indígenas e discutir a proposta de municipalização do subsistema de atenção à saúde indígena. Os índios tinham um sistema de assistência em que a mortalidade infantil era alta, em que nós não tínhamos um controle nem da taxa de natalidade, nem da taxa de mortalidade, nem do crescimento e desenvolvimento das crianças indígenas, nem do mapeamento do que, de fato, acometia essa população. E os distritos sanitários indígenas, gerenciados pela SESAI, Secretaria de Saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, reverteu essa situação. E a gente está vendo aí uma proposta de mudança. O que é que vem para o lugar, da SESAI? Para subsidiar o debate sobre a reforma da Previdência, a comissão também aprovou pedido de informações ao presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Renato Rodrigues Vieira, sobre o montante consolidado das dívidas com o INSS e os 500 maiores devedores. Já ouvi dizer que isso é uma caixa preta, que tem informação que não chega. Os números que chegam são assustadores dos devedores do INSS, é 500 bilhão, não é bi não, 500 bilhão, dentre eles bancos, grandes empresas envolvidas em operações que eu considero um patrimônio nacional, que é a Lava Jato, JBS. Então, nós precisamos realmente, nesse debate que nós vamos fazer sobre Previdência, olhar isso. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou ainda a realização de audiência pública sobre o uso da telemedicina e decidiu criar 2 subcomissões, uma permanente sobre pessoas com deficiência e outra temporária sobre direitos das pessoas com doenças raras. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que prevê um sistema integrado de avaliação das políticas públicas. O objetivo é verificar não só se o dinheiro foi aplicado, mas se houve benefícios à população. A proposta de emenda à Constituição, de autoria da senadora Maria do Carmo, determina a participação dos 3 poderes no sistema de avaliação das ações governamentais. As auditorias operacionais serão feitas pelo Tribunal de Contas da União, com o auxílio de órgãos integrantes dos controles internos de cada poder. O texto vai a plenário. Trata-se realmente de uma PEC relativamente singela, mas de grande impacto, na medida que ela incorpora no rol de competência do Tribunal de Contas da União e também do sistema de controle interno a determinação para que haja não tão somente a fiscalização de recursos financeiros orçamentários, mas mais do que isso, o resultado concreto das políticas públicas mediante auditorias para dar o feedback aos executores e conhecimento da população. Fazendo elogios à proposta, o senador Espiridião Amin disse que apresentou nesta quarta-feira um projeto de lei complementar que prevê a avaliação dos incentivos fiscais concedidos pelo governo. Para que se tenha uma ideia, neste ano nós vamos chegar a 330 bilhões de reais só no orçamento da União. Não se sabe quem foi o beneficiado, não se sabe qual foi o benefício, especialmente quanto a 3 tópicos. Trabalho. Criou trabalho, manteve trabalho. Manter emprego e criar emprego é muito importante. Segundo, deu ao setor competitividade.
ou apenas se incorporou e se diluiu? E o terceiro, o que o consumidor ganhou com isso? Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça, em conjunto com os integrantes da Comissão de Relações Exteriores, aprovaram o projeto de lei que determina o bloqueio imediato de bens de pessoas e entidades investigadas ou acusadas de terrorismo. A regra vigente estabelece a necessidade de ação judicial, mas devido a acordos internacionais que o Brasil assinou, o bloqueio de bens precisa ser mais rápido. O texto seguiu para a votação no plenário ainda nesta quarta-feira. Em reunião nesta quarta-feira, a Comissão de Agricultura aprovou convites para que autoridades do governo venham debater com os senadores diretrizes e programas prioritários para 2019. Devem vir ao Senado a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o presidente do INCRA, Jesus Correia. Também foi aprovada a criação de uma subcomissão para debater a regularização fundiária das áreas rurais no Brasil. Em entrevista à jornalista Renata de Paula, a senadora Elisiane Gama, líder do PPS, fala sobre a defesa de direitos de crianças, adolescentes, mulheres, povos indígenas e quilombolas. Olá! A Declaração Universal dos Direitos Humanos acaba de completar 70 anos e o Estado do Maranhão elegeu uma senadora que se dedica ao tema já há 3 mandatos, 2 na Assembleia Estadual e 1 na Câmara dos Deputados. A gente vai conversar com a senadora Elisiane Gama, do PPS. Senadora, seja bem-vinda. Obrigada, Renata. Satisfação grande estar aqui com você. Emoção, a primeira vez conversando aqui com você na TV Senado, no estúdio. Estou aqui à sua disposição. Qual a expectativa que a senhora tem em relação a essa pauta que a senhora já traz, já defende há tanto tempo para essa nova legislatura aqui no Senado? Olha, eu pessoalmente estou muito preocupada com a forma como os direitos humanos têm sido tratados no Brasil, não é? A gente sabe, você lembrou muito bem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, completando 70 anos. Nós tivemos conquistas importantes, o Brasil é signatário de várias convenções internacionais e ao longo dos últimos anos, eu diria, dos últimos 10 anos para trás, nós até avançamos de uma forma significativa em alguns governos. Tivemos uma redução nos últimos tempos e agora, com a expectativa, eu pessoalmente, com a expectativa que foram apresentadas, sobretudo com algumas declarações do atual governo, eu tenho ficado, sobretudo, preocupada. A questão dos direitos humanos é uma questão que transcende, por exemplo, especificamente a um grupo. Direitos humanos é para todos, independentemente de sua cor, raça, idade, religião, opção sexual, enfim, todas as pessoas têm o direito à vida, todas as pessoas têm o direito à sua proteção. E isso, na verdade, tem que estar presente não apenas, por exemplo, em uma pasta especificamente. O governo federal, quando tem uma pasta de direitos humanos, ali é uma pasta que você vai se debruçar sobre essa política. Mas todas as demais pastas do governo federal, elas têm que levar em consideração essa prioridade, seja ela qual for, do Ministério da Economia, passando por Minas e Energias, todas elas precisam ter esse viés voltado para a questão humana, para o ser humano. Aliás, não existe nenhuma outra atividade se o ser humano não tiver lá como sua premissa, como sua prioridade principal. E o que preocupa a senhora em relação à pauta de direitos humanos? Me preocupa porque hoje nós temos Ministério de Direitos Humanos depois de uma intervenção. Então, assim, eu vou te dar um ponto bem simbólico. Nós não teríamos Ministério de Direitos Humanos no Brasil com uma política de redução que foi apresentada pelo governo federal, como se isso fosse uma questão menor. Não é. Isso é uma questão fundamental, é uma questão macro, é uma questão referencial que precisa ser levada em consideração. O movimento de mulheres teve que trabalhar, várias outras organizações, para a gente ter a garantia de fato de um Ministério de Direitos Humanos. Então, de forma muito simbólica, eu te apresentaria isso. Quando a gente fala, por exemplo, da questão ambiental, que tem uma relação direta com a questão humana, e lá atrás também foi apresentada a possibilidade de retirada do Ministério do Meio Ambiente, você vê mais uma tentativa de se apresentar uma redução, um desgaste, um retrocesso nessa política de direitos humanos do Brasil. Então, eu acho que o Congresso Nacional, aqui o Senado, a Câmara dos Deputados, seu papel fundamental de ser fiscal, de ser controlador e de acompanhar de forma muito precisa, na verdade, para que esses programas realmente não possam ser reduzidos no Brasil. Por exemplo, as comunidades indígenas hoje, para mim, hoje é uma grande preocupação. Quando você não coloca como prioridade a demarcação de terras, não é? Quando você não coloca as comunidades indígenas com as suas garantias constitucionais que nós temos hoje, nós estamos de forma muito clara violando os direitos humanos. A senhora foi integrante da CPI da FUNAI na Câmara dos Deputados. Sim.
fui integrante dessa CPI, inclusive tivemos vários embates. Por quê? Porque há e sempre houve uma tentativa muito grande em nome, e aí eu digo entre aspas, de um desenvolvimento, se reduzir essa política de proteção de povos tradicionais. Então, por exemplo, você não pode pensar no desenvolvimento se você pensar nas pessoas. Não é? Quando a gente falava agora um pouco em off, sustentabilidade parece um palavrão, parece coisa de alguém que não está nem aí para o desenvolvimento de jeito nenhum. O crescimento tem que acontecer, o desenvolvimento tem que acontecer. Agora ele tem que acontecer assegurando os nossos direitos para agora e para o futuro. Não dá para se pensar, por exemplo, tentar se precarizar essa política em detrimento ou sob uma argumentação falsa de que isso vai prejudicar o desenvolvimento. Não é isso. As coisas precisam acontecer e essas garantias fundamentais precisam ser asseguradas. Eu não falo apenas das comunidades indígenas, mas das quilombolas, das comunidades ribeirinhas, enfim, todos esses povos tradicionais precisam de fato ter a garantia dos seus direitos assegurados, porque se não tiver, o que nós vamos ter? Mortes de pessoas, mortes de seres humanos, e isso realmente é algo que a gente não pode aceitar. Na mensagem presidencial, o presidente reconhece a importância dos direitos humanos. Como é que a senhora vê a percepção hoje na sociedade em relação a isso? Eu acho que reconhecer a questão da importância dos direitos humanos, ele passa muito mais do que um discurso. Você pode chegar e fazer um belo discurso, mas qual a prática especificamente que isso vai acontecer? O governo ainda está muito recente, acabou de assumir, nós temos que esperar, na verdade, aí um pouquinho mais para a gente poder sentir de forma mais clara o que é que isso vai acontecer ou quais as ações que serão efetivamente concretizadas ou não. Quando eu falo da minha preocupação, eu falo quando, por exemplo, você tenta, eu te diria assim, até de forma muito forte, entender a comunidade indígena como se não fossem nem seres humanos, entendeu? Então você vê como o olhar ele está invertido, como há uma contradição das coisas. Então, eu espero até que a gente possa ter uma política melhor. Quando você vê, quando você conversa com todas as pessoas que trabalham nessa política internacional, membros, por exemplo, da ONU, membros da OEA, vocês veem que eles têm o Brasil já como alguém que teve uma política de direitos humanos exemplar, não é? Nós temos, se você pegar, por exemplo... O capítulo da Constituição sobre direitos indígenas é considerado a legislação mais avançada no mundo, mais né? avançada. Nem tratamento de povos tradicionais, né? Nós temos isso assegurado pela Constituição. E se nós temos isso assegurado pela Constituição, você tem que, sobretudo, fazer valer. Quando você vê, por exemplo, esses conflitos que são apresentados, eu sou de um estado que nós temos várias comunidades indígenas, e você vê aqui e acolá conflitos de forma muito frequente e assassinatos. E se você for ver, são assassinatos de líderes indígenas. Está passando do limite do que é, por exemplo, nós sabemos que tem casos de violência de uma forma geral no Brasil, assim como nós temos no mundo, mas o direcionamento para o assassinato de líderes indígenas tem sido realmente preocupante. Por quê? Porque há, na verdade, uma tentativa clara de ocupação de espaço que é por garantia das comunidades indígenas. Então, é uma luta que nós teremos aqui no Senado. No caso do Maranhão, quem são os grupos interessados em ocupar essas áreas? Sobretudo grandes empresários, ou sobretudo pessoas que não têm a menor preocupação, agricultores, grandes produtores agrícolas. O Maranhão, aliás, tem uma grande produção agrícola no estado, não é? Produção de soja, enfim. Pecuária então, esses também, conflitos, mas esses conflitos por terra acontecem numa relação da comunidade indígenas em relação aos seus espaços físicos e em relação a esses grandes produtores. Em relação à defesa da infância, a senhora também tem um trabalho já consistente de anos, né? Exatamente. Quando eu fui eleita em 2006, a primeira vez como deputada estadual, eu resolvi colocar na minha vida o princípio da defesa da criança e do adolescente. Porque você não pode pensar num futuro melhor se você não pensa agora dessas crianças. Você não pode pensar numa geração melhor se você não garante aquilo que é fundamental, que é o direito à vida, o direito à educação, o direito ao lazer, que é, na verdade, assegurado, inclusive, pela nossa Constituição. Eu, no estado do Maranhão, combati muito a violência contra a criança e adolescente, criamos uma CPI de combate à pedofilia, fizemos um trabalho realmente muito intenso de envolvimento da sociedade, com a imprensa, que teve um papel fundamental, que nós acabamos, ao final, tendo um resultado extremamente importante, que foi a redução da violência, a ampliação de todo o sistema de garantias, com delegacias especializadas, promotorias, juizados especializados, que nós acabamos tendo mais
mais promotorias, mais delegacias, mais juizados, né? Melhorando essa rede. O Maranhão, Renata, tem o primeiro CPTCA do Brasil, que é o Centro de Perícias Técnicas de Criança e Adolescente. É um complexo, na verdade, que você está lá concentrado todos esses órgãos. A mãe chega com uma criança violentada ali, ela já faz tudo, inclusive a perícia técnica. Foi assim uma referência. Porque é um trabalho multidisciplinar esse atendimento, né? Então você não tem que, por exemplo, pegar apenas uma criança violentada, colocar num legista para fazer a sua avaliação. Ele tem que ter um acompanhamento psicológico. Então, assim, todo esse trabalho foi feito no Maranhão, evoluindo com uma unidade de forças, de mulheres, de protetores, enfim, de várias pessoas que estiveram juntos nesse trabalho da criança e do adolescente, que eu fiquei muito feliz de ter participado. Em relação à defesa das mulheres, dos direitos das mulheres. Pois é, a questão das mulheres hoje no Brasil, nós até avançamos um pouco na legislação brasileira. Nós temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, nós temos uma tipificação penal que é o feminicídio, que nós criamos aqui no Congresso Nacional. Agora, se você pega o mapa da violência, você vai ver uma média de quase 5.000 mulheres assassinadas no ano. E isso me preocupa por um elemento além dessa questão da violência. Você tem, por exemplo, uma magistratura brasileira que não leva em consideração o que nós criamos aqui, porque o feminicídio, que é o assassinato de mulher pela condição de ela ser mulher, é muito menos de 10% ou 15% nas condenações que são apresentadas em relação a essas mulheres assassinadas. Então, por exemplo, se você tem aí uma quantidade de 4.600 mulheres assassinadas no ano, pouco mais de 800 mulheres foram enquadradas na tipificação penal do feminicídio. E aí se coloca todas as demais mulheres que foram assassinadas por outras condições, o que na verdade não é. Uma mulher, ela é assassinada, eu sempre digo isso, ela começa sendo agredida, às vezes, pelo marido, ou pelo namorado, ou pelo ex-namorado, ou pelo ex-marido, porque muitas vezes acaba não admitindo a condição da separação, e ela sempre começa lá com uma bofetada, com um empurrão no chão, e evolui para assassinato. O homem não mata no mesmo dia, ele vai numa ação progressiva até chegar a esse assassinato. Então, isso, na verdade, é um trabalho continuado, porque a sensibilidade da magistratura precisa acontecer. Senão nós teremos amanhã mais um endurecimento, eu diria assim, de pena, e ela vai ser só mais uma letra morta. Então eu vejo que todos nós precisamos estar muito atentos em relação a isso, né? Nós precisamos ter, por exemplo, os juizados especializados na área da mulher, que não pode aglutinar as duas funções, mulher e criança. Se você pegar no Brasil afora, eu te asseguro, eu não tenho esse dado preciso, mas eu te digo isso pela experiência, mais de 80% das delegacias especializadas da mulher, que deveria ser Delegacia Especializada da Mulher, DEM, aquela siglazinha tradicional, geralmente ela inclui mais criança e adolescente. Então você pega duas funções, né? Para trabalhar o delegado ou a delegada tem que trabalhar com todos. Então, ou você concentra uma atenção para ampliar esse aparelho de proteção, ou você vai ter uma impunidade. A impunidade, como todos nós sabemos, é um combustível para a gente ter, infelizmente, mais novos casos. Senadora, muito obrigada pela entrevista. O presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou hoje ao Congresso Nacional a proposta de reforma da Previdência. Se aprovada, a idade mínima de aposentadoria para os homens será de 65 anos e para as mulheres, 62. O governo espera economizar cerca de R$1 trilhão nos próximos 10 anos. No dia e na hora marcada, o presidente Jair Bolsonaro veio ao Congresso trazer a proposta de reforma da Previdência. A entrega foi no gabinete do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Nosso desafio não é ser a favor da nova Previdência, é mostrar a milhões de brasileiros que eles têm sido, nos últimos anos, instrumento de poucas pessoas. A Câmara dos Deputados recebe, com certeza, a proposta mais importante deste governo. Desta legislatura, a 56ª, como disse o ministro Onix, será responsável por escrever uma nova história do nosso país. Reduzir os privilégios, diminuir as desigualdades. A proposta do governo exige idade mínima para aposentadoria de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. Haverá ainda um período de transição de 12 anos para compensar aqueles trabalhadores que estavam perto de se aposentar pelas regras atuais. E as alíquotas de contribuição, tanto no serviço público como na iniciativa privada, vão ser unificadas e variar entre 7,5%
20% e 16,79%, dependendo do salário recebido. Se a proposta for aprovada, a equipe econômica do governo espera economizar aproximadamente 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 10 anos. O déficit oficial do sistema hoje é calculado em 292 bilhões de reais. Que nós erramos no passado, eu errei no passado, e temos uma oportunidade ímpar de realmente garantir para as futuras gerações uma previdência onde todos possam receber. O texto vai começar a tramitar pela Câmara. Governo e oposição comentaram a proposta. Os grandes itens de despesa hoje no orçamento federal é a despesa com juros de quase 400 bilhões e o déficit da Previdência, que são quase 300 bilhões de reais. Se não criarmos políticas que possam conter o crescimento da despesa pública e a redução do pagamento de juros, nós não teremos recursos para prover os brasileiros com aquilo que eles desejam, que é educação, saúde, segurança, a modernização da nossa infraestrutura com estradas. O senhor Bolsonaro, em nenhum momento da campanha, em nenhum momento, repito, da campanha, não foi a nenhum debate e nunca falou em reforma da Previdência na campanha, mas antes ele falou contra a reforma da Previdência. Os militares ficaram de fora da reforma. O governo promete mandar em 30 dias ao Congresso um projeto de lei com regras específicas para essa categoria. O presidente do Senado comentou a tramitação da proposta. Eu quero dizer ao Brasil que a Câmara dos Deputados, e eu fui como presidente do Senado representando os senadores, recepcionar a entrega da mensagem da PEC na Câmara como sinal de diálogo e interlocução com a Câmara dos Deputados. Essa proposta será debatida agora com o texto apresentado pelos deputados em uma comissão especial e aí a gente terá tempo na Câmara e no Senado para debater o aperfeiçoamento dessa proposta em relação de ouvir a sociedade, debater e com certeza a Câmara e o Senado irão propor as alterações necessárias com base nos anseios da sociedade brasileira. O Senado só vai analisar a reforma da Previdência após ela ser votada pela Câmara dos Deputados. Mas os senadores já estão examinando as propostas do governo. Aposentadorias especiais, idade mínima para homens e mulheres e tempo de contribuição são pontos polêmicos para os senadores. Me parece que tem retrocessos importantes, principalmente para quem participava de um sistema que contribuiu por tempo de serviço e que vai ter que contribuir por um período ainda maior. A contribuição mínima de 40 anos sem dialogar com a idade mínima para poder se aposentar. Eu penso que a questão da idade diferenciada entre homem e mulher, eu sou a favor. Entendo que a mulher tem uma dupla jornada por ter a maternidade e os deveres domésticos. Eu também entendo que esse prazo para ela poder ser aplicada de 12 anos é satisfatório, dá para todo mundo se organizar, se planejar. O homem é menos longevo, né? Eu sempre tenho brincado, né? Eu nunca vi uma excursão de viúvo. De viúvo a gente vê muito frequentemente, né? É uma idade que foi colocada, mas que pode ser alterada para baixo, para cima. Eu acho que provavelmente para baixo. São vários pontos polêmicos. Eu incluiria a questão dos policiais, né? Porque a idade prevista média é de 45 anos para os policiais. E, portanto, nós temos que estabelecer alguma distinção em relação a determinadas categorias que exercem a atividade de risco, atividade em que, obviamente, fica difícil esperar os 62 anos para a aposentadoria. E a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, participou hoje do programa Cidadania Mulher da TV Senado. A ministra foi convidada para falar das políticas federais para a mulher. Damares Alves abordou temas como violência contra a mulher, abuso sexual e direitos da infância. No programa, que vai ao ar nesta quinta-feira, às 8h30 da noite, a ministra também fala sobre como o Ministério vai se envolver na questão do direito ao aborto.
Ela concedeu a entrevista à jornalista Dinalva Ferreira. Legal ou não, o aborto continua acontecendo. Existe. E assim, que políticas públicas se pode tomar, se pode ter para proteger essas mulheres e para que elas não continuem morrendo. Veja só, o Ministério ele vai trabalhar com o que a lei diz, tá? A lei ainda diz que a mulher que aborta, tirando as 3 exceções que o Código Penal apresenta, a lei ainda diz que é crime, que a mulher pode ser inclusive penalizada, tá? Então nós vamos focar apenas naquele aborto que é dito legal, tá? Mas não vamos promover nenhuma ação no Ministério. Não cabe ao nosso Ministério promover ações contra ou a favor do aborto. O aborto dito legal, ele é executado lá no Ministério da Saúde. A legalização do aborto é discutida no Congresso Nacional e também no Judiciário. Então, não cabe a esta ministra, não cabe a este Ministério estar lidando com o tema aborto. A Comissão de Desenvolvimento Regional tem reunião daqui a pouco, às 14h. Em pauta, na comissão, a eleição do vice-presidente, a definição dos nomes de relatores para os projetos e convites a ministros para audiências públicas. Nós temos alguns requerimentos, né, de convite dos ministros, até para sabermos exatamente o que cada ministro está apresentando como projeto de governo. Então, temos o ministro do Turismo, do Desenvolvimento Regional, depois das agências, vamos chamar também o pessoal da SUDEC, SUDAN, SUDENE, né, Codevasp, e depois vamos entrar nos projetos. Tem vários projetos que dependem de relator ainda. Nós vamos sugerir que cada parlamentar, né, possa escolher alguns de sua preferência, apesar da prioridade, né, e a competência do presidente, mas a gente vai oferecer aos parlamentares a oportunidade de eles escolherem, né, de acordo com a sua região, de acordo com a sua característica e preferência. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.